Capítulo 17. Como deixei passar uma coisa tão importante. Eu não consegui esquecer as últimas palavras da minha esposa quando eu estava saindo de casa. Será que podemos continuar amigos, mesmo se nos separarmos desse jeito? Na hora, e por muito tempo depois, não compreendi ao certo o que ela queria dizer nem o que pretendia com isso. Fiquei sem saber o que fazer, como se estivesse mastigando um alimento sem sabor. Por isso, me limitei a responder. Não sei. Foi a última coisa que eu disse, como despedida, era algo lamentável. Mesmo depois da separação, eu sentia que estávamos conectados por uma veia fina. Uma veia invisível, mas que continuava pulsando de leve, levando e trazendo um líquido quente como sangue entre nossas almas. Pelo menos, de minha parte, essa sensação existia. Mas provavelmente essa veia também seria cortada em um futuro não muito distante. Se era inevitável, eu preferia romper a delicada linha da vida que ainda existia entre nós o quanto antes. Seria muito mais fácil suportar a dor do rompimento se esse vaso estivesse sem vida, seco como uma múmia. Por essa razão, eu precisava tentar esquecer tudo sobre Yuzu o mais depressa possível e fazia questão de não entrar em contato com ela. Telefonei apenas uma vez quando voltei de viagem para ir buscar minhas coisas, pois precisava do material de pintura que havia deixado para trás. Essa foi a única conversa que tivemos depois da separação, uma conversa bastante curta. Não imaginava como poderíamos manter uma relação de amizade depois do casamento. Durante nossos 6 anos de vida conjugal, dividimos muitas coisas: tempo, sentimentos, palavras e silêncios, dúvidas e certezas, promessas e concessões, prazer e tédio. Claro que escondíamos alguma coisa um do outro, que guardávamos segredos, mas conseguimos dividir até mesmo essa sensação de coisas escondidas. Tudo aquilo se tornou algo pesado que apenas o tempo pode cultivar. Nossos corpos se adaptaram àquela gravidade específica e levávamos a vida num equilíbrio sutil. Também tínhamos nossas próprias regras. Não dava para jogar fora tudo isso. Abrir mão do peso, romper o equilíbrio, abandonar as próprias regras para manter apenas uma relação de amizade. Eu estava ciente disso. Ou melhor, havia chegado a essa conclusão depois de refletir muito durante minha solitária e longa viagem. Por mais que eu ponderasse, a conclusão era sempre a mesma. O melhor era me afastar ao máximo de Yuzu, cortando todos os laços. Como me parecia a atitude mais lógica e mais sensata, a coloquei em prática. Também não houve nenhum contato da parte de Yuzu. Ela não me telefonou nenhuma vez, não me enviou nenhuma carta. Embora tivesse partido dela essa ideia de manter a amizade. E essa indiferença me magoou de maneira inesperada. Não é verdade. Para ser sincero, era eu mesmo que estava me magoando. Meus sentimentos oscilavam como um pêndulo cortante que, de um extremo a outro, traçava um grande arco invisível no silêncio interminável. Esse vai-vem de sentimentos deixava feridas abertas e, na prática, só havia uma maneira de esquecer essa dor. Pintando, é claro. Os cálidos raios do sol atravessavam a janela do ateliê e, de vez em quando, uma brisa balançava as cortinas brancas. O cômodo tinha o perfume das manhãs de outono. Depois que comecei a viver no alto das montanhas, fiquei muito sensível às variações de aroma das estações. Quando vivia na cidade, mal me dava conta de que esses cheiros existiam. Sentado na banqueta, encarei demoradamente o retrato incompleto de Menchik. Era minha maneira de trabalhar. Sempre avaliava com os olhos de um novo dia o que fizera no dia anterior. Só depois começava. Nada mal, pensei depois de um tempo. Nada mal. As diversas tonalidades vestiam bem o esqueleto de Menchik, traçado com tinta preta e já meio escondido. Porém,
Ainda via com clareza o que se ocultava nas profundezas do esqueleto. O que eu precisava fazer era trazê-lo à tona, transformando aquela insinuação em afirmação. Claro que o resultado daquela obra ainda era vago, no campo das possibilidades. Faltava alguma coisa. Algo que deveria existir protestava contra sua inexistência. Algo continuava faltando e batia no vidro da janela que separa a existência da inexistência. Eu podia ouvir seu grito surdo. Enquanto contemplava a tela, senti sede. Fui até a cozinha e bebi um copo de suco de laranja. Relaxei os ombros e estendi os braços para o alto. Inspirei e expirei fundo. Depois, retornei ao ateliê, sentei na banqueta e olhei outra vez para a tela. Me sentindo renovado, voltei a concentrar a atenção sobre a pintura. Mas logo percebi que algo estava diferente. Meu ângulo de visão havia mudado sensivelmente. Me levantei, examinei a banqueta e percebi que sua posição estava um pouco diferente. Sem dúvida, ela tinha mudado de lugar. Como isso poderia ter acontecido? Quando eu saíra do ateliê, não movera o assento nenhum centímetro. Tinha certeza de que havia me levantado devagar, cuidando para não mudar a posição da banqueta, e de que, ao voltar, havia me sentado sem fazer um ruído. Tinha certeza absoluta, pois sou extremamente metódico em relação à posição e ao ângulo de onde observo minhas pinturas. Sempre faço essas escolhas com cuidado, como um rebatedor de beisebol que escolhe sua posição ao pisar no boxe, e qualquer variação, por mais sutil que seja, me incomoda. No entanto, a banqueta se deslocara 50 centímetros e seu ângulo em relação ao quadro também havia mudado. Só me restava pensar que, enquanto eu tomava o suco e me alongava na cozinha, alguém tinha entrado sorrateiramente no ateliê e se sentado na banqueta para olhar minha pintura, saindo na ponta dos pés antes da minha volta. E neste meio tempo, de propósito ou por acidente, mudara a banqueta de lugar. Mas eu não havia passado nem 5 ou 6 minutos na cozinha. Quem se prestaria a fazer uma coisa dessas e por quê? Ou será que a banqueta tinha ganhado vida e se mexido por conta própria? Talvez eu esteja fazendo confusão. Devo ter mexido a banqueta e depois me esquecido. Devo estar passando tempo demais sozinho. Talvez esteja começando a embaralhar minhas lembranças. Deixei a banqueta onde estava, isto é, a 50 centímetros da posição original e num ângulo um pouco diferente. E experimentei me sentar nela para olhar o retrato. O que vi daquele ângulo foi uma pintura um pouco diferente. Naturalmente, era o mesmo quadro, mas com pequenas discrepâncias. A luz incidia sobre a tela de outra maneira e a textura da tinta não parecia a mesma. Era uma pintura repleta de vida, sem dúvida. Ao mesmo tempo, continuava faltando algo, mas tive a impressão de que essa carência era diferente da que eu havia notado agora há pouco. Qual seria a diferença? Foquei toda a atenção na pintura. Tinha certeza de que aquela diferença estava tentando me dizer algo que eu precisava identificar. Peguei um giz branco e marquei o local dos 3 pés da banqueta no chão, posição A. Em seguida, levei o banco de volta à localização original, 50 centímetros para o lado, e também registrei com giz, posição B. Marcados os pontos, fiquei indo e vindo entre um e outro observando a pintura. Mexique estava ali, sem dúvida. Apesar disso, percebi que era estranhamente diferente visto de cada ângulo, como se, no mesmo plano,
convivessem duas personalidades distintas e ambas carecessem de algo em comum, um elemento que, apesar de sua ausência, paradoxalmente unia o Menchique A e o B. Eu precisava descobrir essa ausência mútua entre a posição A, a posição B e eu mesmo. De que natureza seria essa ausência? Teria forma própria? Seria amorfa? Nesse caso, como eu poderia lhe dar forma? Acho que é bastante elementar, não? Perguntou alguém. Escutei com clareza essa voz. Não muito alta, mas bem nítida. Nem grave, nem aguda. Parecia ter soado bem próxima ao meu ouvido. Engoli em seco e olhei devagar ao redor, ainda sentado. Mas não vi ninguém, claro. O radiante sol da manhã formava uma poça de luz no chão. A janela estava escancarada e o vento soprava baixinho, trazendo a melodia distante de um caminhão de lixo. Annie Laurie não entendia porque os caminhões de lixo da cidade de Odawara tocavam logo uma canção folclórica escocesa para se anunciar. Fora isso, som algum. Deve ter sido impressão, pensei. Devo ter pensado em voz alta e escutado o som da minha própria voz. Acho que é bastante elementar, não? Mas era uma maneira bem estranha de falar. Tivesse ou não pensado em voz alta, eu não costumava falar daquele jeito. Sem sair da banqueta, respirei fundo e olhei de novo o quadro, voltando toda a minha atenção para ele. Aquele som não tinha passado de ilusão. É elementar demais. De novo soou aquela voz. De novo, bem próxima do meu ouvido. Elementar demais? Me perguntei. O que é elementar demais? Não é só descobrir o que tem em Menchique e não tem aqui? Disse a voz muito nítida como antes. Ela não reverberava nada, como se tivesse sido gravada em estúdio com isolamento acústico. Cada uma das sílabas soava com clareza, mas sem entonação, como um conceito materializado. Olhei mais uma vez ao redor. Depois desci da banqueta e fui até a sala. Por via das dúvidas, chequei todos os cômodos, mas não havia ninguém dentro da casa. A única criatura que poderia estar ali além de mim era a coruja no sótão. E corujas não falam, é claro. A porta da frente estava trancada. Primeiro, a banqueta, que tinha se mexido sozinha. E agora, essa voz estranha. Seria uma voz do além? Minha própria voz? Ou a de um desconhecido? Vai ver, eu estava perdendo a razão. Não podia deixar de considerar essa hipótese. Não tinha muita confiança no meu juízo desde que aquele guizo começara a tocar no meio da noite. Ao menos, no caso do guizo, eu tinha contado com a ajuda de Menchique, que também escutara o som, me fornecendo provas objetivas de que não era alucinação minha. Como sabia que minha audição estava funcionando bem, o que poderia ser aquela voz misteriosa? Sentei outra vez na banqueta e olhei para o quadro. Não é só descobrir o que tem em Menchique e não tem aqui?
Parecia uma charada, um atalho que um pássaro esperto ensina para uma criança perdida na mata. O que tem em Menchique e não tem aqui? O que seria? Demorou muito tempo. Os ponteiros do relógio corriam sem alarde, anunciando a passagem dos minutos. A luz do sol que entrava pela janela leste se movia em silêncio pelo assoalho. Passarinhos coloridos pousavam sobre os galhos do salgueiro, buscando algo com movimentos graciosos. Depois iam embora chilreando. Nuvens brancas achatadas e redondas atravessavam em fila o céu. Um avião prateado passou em direção ao mar reluzente, um avião antissubmarino das forças de defesa com 4 hélices, cujo dever era enxergar aquilo que estava oculto. Fiquei ouvindo o som daquele motor se aproximar e depois se distanciar. Até que, de repente, enfim, percebi algo. Algo literalmente claríssimo. O que não existia no meu retrato de Menchique? Elementar. Seu cabelo branco. Aquele extraordinário cabelo branco como neve que acabasse de cair. Era impossível descrever Menchique sem mencionar isso. Como deixei passar uma coisa tão importante? Dei um salto, busquei a tinta branca na caixa de material, peguei um pincel e fui acrescentando grossas pinceladas à tela, com gestos livres e arrojados, sem pensar em nada. Usei também uma espátula e os dedos. Pintei por cerca de 15 minutos, depois me afastei do cavalete, me sentei na banqueta e examinei a pintura. Ali estava Menchique, sem sombra de dúvida. Suas personalidades estavam unidas e tangíveis dentro do quadro. Claro que eu não compreendia toda a natureza de Wataru Menchique. Na verdade, não sabia praticamente nada sobre ele. Porém, como artista, eu tinha sido capaz de reproduzi-lo sobre a tela como uma figura unificada. Era como se Menchique respirasse naquela pintura que continha até seus mistérios. Porém, aquela obra não poderia de maneira nenhuma ser considerada um retrato no sentido convencional. Aquele quadro conseguia, na minha opinião, fazer aflorar em forma de pintura a presença de Wataru Menchique sem se limitar de maneira nenhuma a retraçar meramente a aparência física dele. Havia uma diferença significativa. Aquela era fundamentalmente uma pintura que eu fizera para mim mesmo. Não podia prever se Menchique, como cliente, aceitaria aquele retrato que talvez estivesse a anos-luz de suas expectativas. Claro que ele mencionara no nosso primeiro encontro que eu poderia pintar como quisesse, que não faria nenhuma objeção quanto ao estilo. No entanto, por pura casualidade, aquela pintura poderia conter algum elemento negativo cuja existência o próprio Menchique não quisesse admitir. De qualquer modo, gostasse ele ou não, não havia volta. Aquela obra já estava finalizada, fora do alcance das minhas mãos e da minha vontade. Ainda passei cerca de meia hora sentado na banqueta contemplando a pintura. Mesmo sendo criação minha, ultrapassava muito as raias da minha compreensão e do meu raciocínio. Eu já não sabia como tinha sido capaz de pintar algo assim. Ao contemplá-la, a tela me parecia por vezes algo muito familiar, por vezes algo muito estranho. Porém, era incontestável que estava ali as formas certas nas cores certas. Talvez eu esteja conseguindo vislumbrar a saída, pensei. Talvez, enfim, esteja prestes a atravessar a parede que se ergue diante dos meus olhos. Claro, as coisas estavam apenas começando. Por enquanto, eu tinha em mãos apenas algo que,
parecia ser uma pista. Precisava pintar os próximos quadros com muita atenção. Repetia essas palavras enquanto lavava devagar os pincéis e as espátulas que havia usado. Depois, lavei as mãos com óleo e sabonete, fui até a cozinha e bebi alguns copos d'água. Estava com uma sede surpreendente. Afinal, quem teria movido a banqueta no ateliê? Sem dúvida, ela fora movida. Quem teria falado ao meu ouvido com aquela voz estranha? Sem dúvida, eu ouvira aquela voz. Quem teria insinuado o que faltava na obra? Sem dúvida, fora uma sugestão muito útil. Só podia ter sido eu mesmo. Devo ter movido o banco inconscientemente e sugerido a resposta. De maneira indireta e estranha, cruzando as camadas superficiais e profundas da minha consciência. Era a única solução que me ocorria, apesar de, naturalmente, não ser a verdade. Às 11 da manhã, quando eu estava perdido em reflexões, sentado à mesa, tomando um café, o jaguar prateado de Menchique parou diante da casa. Até aquele instante, eu havia me esquecido completamente desse compromisso marcado na noite anterior. Estava concentrado demais na pintura e também naquela voz que eu tinha impressão de ter ouvido. Menchique? O que ele está fazendo aqui? Gostaria de olhar outra vez, com calma, aquela câmara de pedra, me dissera ao telefone. Enquanto eu escutava o rugido característico do motor V8 diminuir, finalmente aquela frase voltou à minha lembrança.